Olá, bom dia. São 6h04. O programa A Notícia de Frente começando agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar da Assembleia Legislativa, porque é o fim do recesso parlamentar. Tem também decreto do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Kleber Lima. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. E bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que acorda cedo para nos assistir. Bom café da manhã e ótimo dia para todo mundo. Que seja realmente um dia maravilhoso para todos nós. E aí eu vou começar essa edição chamando a atenção aqui para o jornal A Gazeta, porque a manchete retrata aquilo que a gente sempre está cobrando aqui na bancada. Vou até pedir para o nosso supereditor do Caderno de Política, Daniel Petengil, para trazer para a gente mais elementos sobre a manchete do jornal A Gazeta, porque o dado é alarmante aqui em Mato Grosso e também em todo o país, principalmente com a elevação do número de mortes, infelizmente, pela Covid-19. Daniel, traz para a gente mais elementos, então, da manchete do jornal A Gazeta. Vamos lá, Luciana, a matéria que saiu na página 2B de hoje. Em Mato Grosso, 1.288.589 pessoas com condições para receber a dose de reforço contra a Covid-19 ainda não se dirigiram aos polos de vacinação. Ao optar por não completar a imunização, a população colabora para que novas ondas da doença ocorram. Especialistas explicam que é normal que após aproximadamente 120 dias, os anticorpos produzidos pela vacina reduzam. E é isso que justifica a necessidade da terceira dose. Realmente é um esforço que as autoridades de saúde do estado estão fazendo e nós aqui diariamente também tentamos sensibilizar, né, quem não se vacinou ou quem não completou o esquema vacinal ainda, para que procure os postos de saúde, porque não é só uma questão individual, né? A gente fala aqui todo dia sobre isso. Esse tipo de atitude de não querer se vacinar, isso aí tem impacto coletivo muito forte, né? E aí a gente está tendo o resultado agora, justamente com o aumento expressivo no número de internações e de mortes. Ontem no Brasil passou das 700 mortes de novo, quer dizer, era um passado que a gente já tinha extirpado ali do ano passado, mas que agora está voltando com força. E grande parte dessas pessoas, infelizmente, são vítimas fatais, são de pessoas que não se vacinaram, né? E a Omicron tem se espalhado com uma velocidade impressionante aqui pelo Brasil, impressionante. Daniel, só para a gente poder ainda realmente mostrar, né, para a população o quanto esses números são perigosos, o fato de que mais de 1 milhão de pessoas estão em atraso com a dose de reforço, o número que você falou em relação às mortes são mais de 900 e esse número não era atingido desde setembro do ano passado. E aí, Kleber Lima, infelizmente, mais pessoas morrendo, leitos de UTIs novamente sendo ocupados em sua totalidade praticamente. Lembramos aqui que dos 16 hospitais aqui em Mato Grosso que têm leitos de UTIs para a Covid, estão já lotados e outros chegando perto da lotação. E vacinas, Kleber, sobrando nas unidades de imunização, as pessoas não querem a terceira dose. E aí eu fico me perguntando, acredito que quem não quer a terceira dose é porque não teve nenhum agravo severo com a Covid. Quem teve agravo com essa doença, quem teve perdas com essa doença, está refletindo e vai fazer sem o uso da terceira dose, Kleber. É o que a gente espera, né, Luciana? O que a gente espera, o que a gente apela. Eu confesso a você que eu já estou ficando assim rouco de tanto repetir esse mantra, né? Pois é. Tome vacina, tome vacina, tome vacina. E chega uma hora que a gente também desacorçoa, como se dizia lá no interior de Goiás. Vai dar uma desacorçoada, vai ficando sem estímulo de ficar insistindo com pessoas que não querem ouvir. Não querem ouvir. A ignorância ficou tão tamanha que impede a pessoa, nem cotonete tira essa cera da ignorância do ouvido dessas pessoas, infelizmente. Olha só,
Realmente, infelizmente, é a palavra, viu, que traduz tudo isso, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a imunização, porque agora eu vou chamar ao vivo a participação do repórter José Porto, que vai trazer para a gente detalhes sobre o retorno das atividades na Assembleia Legislativa. Vamos ao vivo, então, com o José Porto, que com certeza deve estar lá em frente à Casa de Leis Estadual, para dizer para a gente sobre o retorno desses trabalhos. Deve ter hoje, então, a presença do governador Mauro Mendes. Oi, Porto, bom dia para você, para a sua equipe. O que podemos contar, o que a sociedade vai ter de importante com o retorno das atividades aí na Assembleia? Conta para a gente. Muito bom dia, Luciana, Kleber Lima, Daniel Petengil, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Notícia de Frente. Pois é, uma expectativa muito grande, desse retorno do recesso parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Está marcada para agora de manhã a primeira sessão do ano legislativo de 2022. E é sempre uma sessão especial, O presidente da Casa, o deputado Max Russo, já confirmou a presença do governador Mauro Mendes, que vai usar metade da sessão no plenário para apresentar aí uma espécie de balanço, prestação de contas dos últimos 3 anos da gestão de Mauro Mendes, É claro que nós estamos num ano político, Luciana? E esses eventos, acabam ganhando aí uma dimensão, uma importância ainda maior quando falamos, da própria atuação do Poder Executivo Estadual, já visto que Mauro Mendes é candidato à reeleição, pelo menos é o que tudo indica até o momento, E é claro que ele deve caprichar nesse relatório que vai apresentar hoje aqui aos parlamentares, porque não deixa de ser uma grande oportunidade para prestar contas. Agora, é evidente que o presidente também já deixou claro que vai abrir um espaço na sessão, isso já na outra parte dedicada só ao plenário, só à Casa de Leis, para os representantes das bancadas, ou seja, as lideranças partidárias que farão uso da palavra também no plenário da Assembleia. Mas é claro que esse retorno ao trabalho já tem polêmicas à vista, Nós vamos ressaltar aqui que já em janeiro, quando houve aquela suspensão do recesso e os parlamentares foram convocados para a apreciação de alguns projetos, inclusive do Estado, houve a votação em primeira daquele projeto de lei que proíbe o passaporte da vacina. Essa polêmica continua, é um projeto de autoria do deputado Gilberto Catani, do PSL, e deve ser votado também já essa semana em segunda votação. Precisa fechar a votação desse projeto. Um outro projeto que vai causar e já causa polêmica na casa é aquele que prevê, ou seja, uma redistribuição, novos critérios para a distribuição do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aos municípios mato-grossenses. Nós já tivemos uma prévia aí, o rival político de Mauro Mendes, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, já tinha colocado lá atrás que, se continuar como está, que a capital pode perder mais de 100 milhões de reais nessa distribuição do ICMS. O presidente da Assembleia, Max Russo, garantiu que esse projeto será debatido à exaustão, que vai ouvir os prefeitos para ter uma ideia de fato se essa medida é importante e que critérios que ela devem adotar até fechar aí, digamos, a votação e a conclusão desse projeto. Agora tem um outro detalhe que a gente espera que caminhe também aqui na Assembleia. Vocês lembram que a Assembleia tem 3 comissões parlamentares de inquérito? Isso mesmo, gente, 3 comissões. Tem uma delas que já passa de 1 ano na casa. Nós temos a CPI da Energisa, que é uma grande polêmica e discussão dessa comissão parlamentar de inquérito. Uma das mais velhinhas na casa aqui é a da Previdência, aquela que discute rombos da Previdência Estadual, o que fizeram com o dinheiro dos servidores públicos, do antigo Instituto de Previdência. Agora nós temos aí o MTPrev, ou seja, um patrimônio que desapareceu e um déficit muito grande da Previdência Estadual. São aí 2 das comissões que nós temos e, claro, a comissão da sonegação fiscal, a CPI da sonegação fiscal, que também continua na Assembleia. Aí eu volto a vocês o seguinte: será que em ano eleitoral, ano de campanha, vai caminhar CPI aqui na Assembleia? Bom, a expectativa é grande quanto a essa sessão e o reinício, dos trabalhos legislativos aqui em Mato Grosso. Houve aquele princípio lá, conclusão até em janeiro, mas olha, para valer 2022, e claro, o Estado precisa avançar e muito em algumas discussões. Voltamos à estúdio com vocês.
Obrigada, Porto, viu, por todas as suas informações e teremos ainda mais participação ao vivo com você. Porto trazendo para a gente detalhes, né, da abertura dos trabalhos da Assembleia. Vou até aqui reiterar que o governador Mauro Mendes deve almoçar hoje com os deputados, marcando uma boa relação com o parlamento estadual, porque vou até lembrar aqui que o parlamento ajudou e muito, né, sobre todas as ações do Executivo. Vou lembrar aqui do pacote fiscal, com a redução do ICMS e tantos outros projetos polêmicos que a casa acabou ficando do lado do governador Mauro Mendes. Então, é até diferente da reabertura dos trabalhos no legislativo passado, né? A abertura passada já foi um pouco diferente. A presença, se não me falha a memória, teve o secretário de Educação, também teve o Gilberto Figueiredo. Bom, gente, e falando então sobre a retomada das atividades na Assembleia Legislativa, nós até tentamos uma palavrinha com o presidente da casa, o deputado Max Russo, mas não foi possível. Mas quem mandou aqui um recado para a gente foi o primeiro secretário, o deputado Eduardo Botelho. Vamos ver então o que o deputado diz a respeito do fim do recesso parlamentar? Essa sessão, na verdade, vai ser uma sessão solene. O governo vem, como é de praxe, ele manda uma mensagem para o Legislativo, uma mensagem das perspectivas do governo para esse ano, do Executivo para esse ano. E então vai ser apenas essa sessão em abertura dos trabalhos legislativos. E depois o governador vai ter um almoço com a bancada. Os deputados da base vão para o Palácio participar de um almoço e uma conversa com o governador do estado, o chefe da Casa Civil. É isso que está programado para amanhã. Um dos assuntos polêmicos é a questão do ICMS para os municípios. Bom, essa questão do ICMS, a questão da... Tem dois projetos polêmicos aqui, o projeto do ICMS e um projeto do saneamento. Esses dois projetos envolvem o município. O projeto do saneamento, o governo está criando uma situação em que os municípios podem aderir e passa tudo para o Estado que vai fazer as concessões. Esse é um projeto também polêmico, que tem alguns prefeitos que concordam, outros não. Esse projeto está aqui já tem quase 6 meses. E agora nós vamos precisar finalizar, mas nós vamos ampliar mais essa discussão com os prefeitos. E a questão do ICMS é um projeto que deve ser modificado, eu acredito que vai ser modificado aqui dentro da Assembleia. Nós vamos abrir essas discussões e para nós chegarmos realmente a um projeto que atenda a todos aí, que seja bom para todos, né? Mas é um projeto que vai ser bem debatido, bem discutido. Bom, primeiro secretário já alertando aquilo que não é uma novidade mesmo, né? Até porque esse projeto nem começou a ser discutido e já traz polêmicas. Já falamos aqui nessa bancada, né, Kleber e Daniel, que o governador já começou a ventilar que pessoas que não entendem nada sobre essa matéria já estariam falando besteiras, não têm conhecimento de causa e já estão dizendo que municípios vão perder uma importante fatia dos recursos que são encaminhados. Deve ser, então, praticamente o principal desgaste, digamos assim, os embates mais acalorados agora com essa discussão do ICMS, Daniel? Sim, mas ao mesmo tempo, Luciana, o presidente Max Russo já tratou de reduzir um pouco a pressão sobre esse assunto. Ontem, em conversa com nossa reportagem do jornal A Gazeta, o Max Russo disse que não há pressa nenhuma de votar esse projeto sobre alterações na distribuição do ICMS no Estado. Ele, inclusive, jogou que isso vai acontecer a partir de 3 meses para frente. Ele disse também que temos 2 anos para aprovar isso aí, então não temos pressa nenhuma, está causando muita polêmica, a gente vai conversar bastante com os prefeitos. Então, a estimativa do próprio Max é que depois de 3 meses que esse projeto vai entrar em pauta para ser votado. Não sei se isso vai acontecer, depende muito da articulação com o próprio Executivo e se o governador tiver pressa, né, nesse assunto, ele vai se impressionar a Assembleia para que resolva logo, né, de uma vez por todas. Hoje tem, então, a reabertura dos trabalhos, esse almoço depois entre o governador e a base de apoio dele na Assembleia para alinhar aí os projetos, as estratégias para esse ano. Um ano que promete ser mais curto em relação principalmente a votações importantes ou qualquer tipo de votação na Assembleia, porque é um ano eleitoral, né? O mesmo fenômeno vai acontecer no Congresso Nacional,
porque muitos dos congressistas vão disputar a reeleição e então esse ano eles vão correr trecho, como a gente diz, né? Vão ficar mais distantes um pouco do legislativo e esse ritmo que ano passado foi um pouco mais acelerado de votações de projetos deve ter um stop aí, deve ir um pouco mais devagar, tanto aqui no Parlamento Estadual quanto lá na Câmara Federal. Bom, então, pelo que o Daniel está dizendo, Kleber, a gente pode contar com uma futura dança das cadeiras, com os deputados preocupados com suas bases e de que forma o Executivo pode ter, de fato, um comprometimento, um compromisso em relação aos projetos enviados. Como que fica essa relação? O que vai andar rápido é aquilo que não criar polêmica, né? Aquilo que for polêmico, que desagradar segmentos expressivos, não anda, porque o deputado é muito sensível a esse tipo de desgaste em ano eleitoral, né? E no caso da mudança no rateio do ICMS dos municípios, a gente tem que começar a entender o seguinte: a mulher do presidente da Assembleia é prefeita. Então, assim, não deixa... O Mauro Mendes, o governador, quando ele faz as críticas que você mencionou antes, que quem está falando é porque não entende, é um recado indireto ao prefeito de Cuiabá, que foi o primeiro a dar a grita, mas nesse assunto o Emanuel Pinheiro acaba representando quase a totalidade dos prefeitos. Os que não falam é porque tem relação com o governo, mas ele que não perde a oportunidade de criticar, foi o primeiro a dar a grita e representa os demais, porque fica todo mundo aflito. Porque, como eu já disse aqui, esse critério de rateio é uma caixa preta. Talvez a medida mais necessária hoje em relação a esse rateio é torná-lo transparente, confiável, para que todos os municípios e a população saibam que o recurso está sendo distribuído por critérios justos, equânimes, igualitários. Tá certo, Kleber, transparência de fato é a palavra, né? E justiça. Olha, e também quem falou conosco sobre o retorno dos trabalhos foi o deputado Wilson Santos. E por quê? É que as pautas da saúde foram constantes durante o ano passado na Assembleia Legislativa por conta da pandemia. Mas tem um outro tema muito sensível também à saúde, que é um projeto que já foi reprovado no passado, que trata do canabidiol. E o deputado reformulou essa proposta e vai trazer novamente para a Casa de Leis. Vamos ver então o que o parlamentar fala ainda mais sobre esse projeto. Olá, Luciana, Daniel, Kleber. É com muita alegria que eu renovo as energias para esse ano na luta para obrigar o governo do estado a colocar na rede SUS os remédios à base de canabidiol. Por quê? Primeiro, porque a Anvisa já autorizou todos. Segundo, porque os ricos já estão importando dos Estados Unidos, da Europa. E eu quero os remédios à base de canabidiol na rede SUS para atender o pobre, o pequeno. A mãe que tem um filho que tem 30, 40 convulsões por dia de epilepsia, que serve também para combater o mal de Alzheimer, que serve para combater o autismo severo, doenças neurológicas, alguns tipos de câncer. Então nós vamos continuar insistindo. O projeto foi reapresentado agora em janeiro, a autoria minha, dos deputados Lúdio Cabral e Dr. João José. E eu estou esperançoso que desta vez nós vamos aprovar e em breve teremos os remédios à base da canabidiol aqui. O deputado chama atenção quando ele disse que está com a esperança renovada e que dessa vez vai ser diferente a tramitação desse projeto na Assembleia Legislativa, até porque tem uma estratégia aí adotada, viu? Desta vez, os parlamentares que são favoráveis à aprovação desse projeto, principalmente os médicos da casa, né? Vou até aqui elencar o doutor João, o deputado Lúdio Cabral também, que são favoráveis à aprovação desse projeto, devem tentar sensibilizar mais o parlamento. De que forma? Acredito, Kleber e Daniel, que eles vão levar familiares, né, de crianças, parentes de outras pessoas que fazem o uso do canabidiol, que pagam muito caro por isso, e vão também levar aquelas pessoas que precisariam do uso e não têm condições financeiras, porque os relatos são fortes, não tem como não se sensibilizar. E vou lembrar aqui da legitimidade já que o deputado traz em relação a esse projeto da aprovação dos medicamentos pela Anvisa. E aí ele até vai fazer uma jogada aí política, acredito eu. Por exemplo, Kleber Lima, ele talvez vai tentar convencer o governador Mauro Mendes, em época de eleição, que você já citou aqui pra gente,
o fato de que, já imaginou se o governo de Mato Grosso sai na frente de outros estados e passa a ser o primeiro que vai bancar a compra desse medicamento através do Sistema Único de Saúde? Porque foi justamente a questão financeira que deve ter emperrado o fato do Executivo rejeitar esse projeto do deputado. Por quê? Pelo entendimento do Wilson Santos, a princípio, então, essa conta não cai para o governo federal, mas sim na conta do governo estadual. E aí, será que o título de primeiro estado que vai bancar o canabidiol no país pode render bons frutos? E assim o parlamento convence Mauro Mendes? Luciana, se distribuição de ICMS é polêmico e desagrada prefeitos, esse assunto é polêmico e atinge diretamente a população, né? Duvido muito que o governador queira comprar esse tipo de briga agora, no ano eleitoral, né? E tenho dúvida sobre a legalidade também da reapresentação do projeto na mesma legislatura. Até onde eu entendo, um projeto não pode, um projeto que tenha sido apreciado já e rejeitado na Assembleia ou nas câmaras ou no Congresso Nacional, não poderia ser reapresentado na mesma legislatura, ainda mais pelos mesmos autores, né? Mas quem somos nós para falar mal da vida alheia, né? Como diria o saudoso William Gomes. Pois é, Kleber, e não vai adiantar nada, de repente, os deputados representarem esse projeto se chegar à mesa da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, e ela de novo fazer um parecer de que é uma questão formal, que o Legislativo não pode criar despesa para o Executivo, porque essa também foi uma principal alegação do governador para poder vetar o projeto e novamente ser travado, né? Então, eu acho que ficaria, como a Luciana sugeriu, ficaria bonito, de repente, num ano eleitoral, essa sugestão vir do próprio Executivo, né? De um projeto de lei vindo do Executivo para poder contemplar a inclusão desses medicamentos que são reconhecidamente eficazes, né, para no tratamento de várias doenças neurológicas, de cânceres e etc., para que seja incluído aí no sistema público de saúde. Já aconteceu isso no ano passado, né? Até o doutor João ficou muito irritado, viralizou aquela declaração dele na Assembleia, no plenário, muito irritado com o veto. Eu acho que a questão é formal, né? Se eu não me engano, é formal realmente que a PGE diz que não pode ter o Legislativo criar despesa para o Executivo. Daniel, eu só fiquei com uma dúvida agora aqui, que para mim que o projeto não tinha nem sido aprovado, que tinha sido derrotado na casa, e a crítica deles era aos colegas não terem votado. Porque não chegou a aprovar na Assembleia, esse do canabidiol. Ele foi aprovado, ele passou pela segunda aprovação e depois veio o parecer de que ele saiu com um vício de origem, justamente por conta da despesa criada pelo Legislativo ao Executivo. Foi isso. Bom, e aí, fui traído pela minha memória aqui. A impressão que eu tive que a bancada evangélica lá se mobilizou. Ele chegou a ser aprovado. Não, eles reprovaram. Não, eu não me lembro agora aqui da votação, vou tentar trazer. A gente está com um probleminha aqui no sistema, tá? Para poder fazer essa checagem. E enquanto isso, tem um outro aspecto que a gente checar aí, mas um outro aspecto que eu quero destacar, que é o local onde o deputado gravou o vídeo. Não era a plantação. Eu acho que ele já foi assim, olha, eu achei que ele ia dizer assim, é aqui que nós vamos fazer uma lavoura da cannabis para que Mato Grosso tenha a primeira produção pública de canabidiol para fornecer a Mato Grosso, ao Brasil e quiçá ao mundo. Uma incubadora. E como nós já somos campeões de várias cultivares, né, já imaginou o Mato Grosso campeão na produção da cannabis sativa, tirando o título aí da Jamaica, por exemplo, né? Isso aí, deputado. Olha só, Kleber, mas eu vou concordar com você, viu, né? Era um campo aberto, digamos assim, uma área, eu né? vi o vídeo e falei, ele vai falar... O cenário contribuiu, né? A narrativa do deputado contribuiu muito. Exatamente, gente. Olha só, nesse momento, então, eu vou abrir espaço aqui
Para as mensagens, vamos lá então, o tempo está avançando, deixa eu ler 2 mensagens pelo menos. Bom dia, Luciana e Kleber. O que está acontecendo no posto de saúde 134 do Pedra 90 desde sexta-feira passada? Não tem aparelho para testagem da Covid. Vê o que você faz por nós aí, por favor. Olha, nós anunciamos aqui na semana passada, falamos inclusive exaustivamente sobre a falta de testes para a Covid na rede de saúde daqui de Cuiabá. A prefeitura já se manifestou, viu, através da Secretaria de Saúde, dizendo o seguinte, que iria adquirir pelo menos 70 mil kits, porque na semana retrasada, na semana passada também, em média 5 mil testes estavam sendo feitos ao dia. Então, ou seja, acabou esgotando o estoque de testes da Secretaria de Saúde. Então, existe realmente a falta da testagem para a Covid. E aí, o que vai sobrar para você? Não tem mais o centro de triagem lá na Arena Pantanal, que era um ponto que resolvia esse problema, dava resposta para você que queria fazer o teste, que estava preocupado se está ou não contaminado. Pois é, então o prefeito da capital também está sendo pressionado para colocar aqui em Cuiabá pelo menos 3 centros de triagem, mas no momento a nossa resposta aqui não é tão positiva, realmente estão faltando os testes, viu? Vamos lá para outra mensagem. Bom dia, bancada. Luciana, Daniel, Kleber. E sobre os cartões do Ser Família Emergencial? Estamos precisando deste benefício, por favor, nos ajude. Olha, gente, eu vou reiterar aqui que eu vou até chamar a atenção da secretária de Assistência Social, porque Kleber Lima, você já fez uma convocação aqui inúmeras vezes para que a secretária pudesse trazer esclarecimentos. Daniel, você também já pediu a presença, inclusive já solicitou várias vezes. Eu também, inclusive até Paulo Coelho aqui, que substituiu você, tentou esse contato, porque não é para responder a bancada, não. É para você que vive fazendo questionamentos em relação à área social, sobre a fila dos ossinhos, cesta básica e agora esse problema aqui do cartão Ser Emergencial, Kleber. Tem muita gente reclamando que não consegue o novo cartão. Nós, inclusive, falamos aqui sobre a substituição desse cartão, né, do novo cartão, que o governo fez a entrega, mas tem muita gente reclamando. E também tem um detalhe, o valor recebido é menor, o governo disse que não. Então tem muitos questionamentos e que precisam de resposta. Vou até reiterar aqui ao vivo novamente a necessidade da participação da secretária de Assistência Social, Daniel. Exato, essa questão social, essa polêmica sobre a atuação social do governo tem sido muito importante desde o ano passado, né? E a gente tem recebido aí várias demandas da população com muitas dúvidas sobre o programa Ser Família, o Ser Família Emergencial, que houve essa alteração, é pago a cada 2 meses agora, né? Então as pessoas estão ávidas por respostas, né? A gente espera que haja uma contribuição aí por parte da área social, do governo, da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que a gente consiga esclarecer essas dúvidas, que a gente já não tem como respondê-las, né? Chegam essas dúvidas praticamente todos os dias e nós não conseguimos porque nós não estamos aí ligados diretamente à área. E num cenário de pandemia desde 2020, em 2022 também vai ser assim, a área social vai ter um cuidado, vai ter uma importância muito grande para a gestão do Estado, né? Então, por isso que seria até importante que a secretária viesse para explicar quais são, traçar as estratégias de atuação deste ano para a área social do governo do Estado. Obrigada, Daniel. Olha só, gente, vou aqui reformular, que você ficou com dúvida, você disse que a sua memória o traiu, mas o projeto do canabidiol foi aprovado no mês de outubro, Kleber. Eu vou até dar o saldo aqui de aprovação, porque foram 18 votos favoráveis e 6 votos contrários, isso lá na Assembleia Legislativa. E com a aprovação em segunda votação, o texto foi para a sanção do governador Mauro Mendes, viu? E votaram contra a proposta os deputados Sebastião Rezende, Tiago Silva, Faisal Calil, Gilberto Catani, Ulisses Moraes e Eliseu Nascimento, entre
3 últimos do PSL, tá certo? Então, quando eu disse aqui que dessa vez os trabalhos na Assembleia devem ser para sensibilizar mais, talvez o parlamento espera unanimidade, até para fortalecer um pouquinho mais as discussões. E falando aqui no deputado Eliseu Nascimento, já que falamos da reabertura dos trabalhos no Legislativo, eu vou definir em uma frase aqui aquilo que o deputado está fazendo. Na minha avaliação, vocês talvez pensem diferente de mim, mas eu vou dizer: desperdício do dinheiro público. Os deputados queriam mais liberdade para o uso das emendas parlamentares. Para o que, Kleber Lima? Conta pra gente aqui. A emenda do deputado Eliseu Nascimento, para onde ele vai destinar essa emenda parlamentar? Os valores e qual finalidade, Kleber? Para racha de som, associação de Juína, de carros rebaixados e som automotivo. E som automotivo, de Juína. Né? Essa barulheira que está aí, enfim, eu acho também, concordo com você, assina embaixo. Vai fazer diferença na vida, Luciana, de muita gente, eu acho de que uma forma positiva? Vai fazer diferença negativa, né? De incentivar algo que eu acho também... Assim, tem muita gente que vai zangar conosco, tem muita gente que gosta, tem gente que compra o carro e coloca um som mais caro que o carro no porta-mala, inutiliza o porta-mala, coloca aquelas torres de som maior que o carro, que vale mais. Assim, há quem goste disso, né? Mas isso não vejo que seja uma modalidade que seja de interesse público. Eu, pessoalmente, não gosto e acho que assim, me incomoda. Até essas pessoas que chegam em lugares e abrem o porta-mala do carro e liga... Ele quer ouvir, ouve lá no carro dele, põe um fone de ouvido, né? Ele acaba perturbando toda a comunidade, todas as pessoas que estão no entorno, para ele ter aquela prazer dele. Não sei que afirmação que é essa. E aí o deputado pegar dinheiro público e destinar, eu perguntei isso para ele ontem, mas qual que é o interesse disso dar voto? Daqui a pouco eu vou ler o que ele me respondeu. Assim. Tá certo, porque aqui a soma é alta, viu? Após destinar a eles mais de 500 mil em emendas parlamentares, dos 9 milhões que tinha direito, Eliseu Nascimento destinou 195 mil à Associação Juinense de Wheeling, prática de malabarismos com motos e bicicletas, 150 mil à Associação Juinense de Som Automotivo e Rebaixados e 150 mil ao Motoclube de Juína. E aí eu fico pensando aqui, poxa, parlamentar, será que não seria mais útil destinar parte desse recurso para entidades e associações que cuidam, por exemplo, de crianças com autismo? Pouco está se falando sobre autismo e tem um crescimento expressivo, viu, Daniel, do nascimento de crianças com autismo. E aí também tem a PAI que vive pedindo aí ajuda financeira. Nós temos aqui entidades que cuidam de idosos. Tem outras associações que passam por inúmeros problemas. Aí sim teria um impacto positivo na sociedade. Escolas que precisam de mais recursos, praças que precisam ser revitalizadas para o bem de todos. Não escolher ali a sua panelinha até para uma finalidade que até agora eu não consegui compreender. Exato. Qual seria o impacto positivo disso para a sociedade. Que diferença vai fazer na vida daquelas pessoas, Daniel? Você citou as entidades filantrópicas que vivem com problemas financeiros para poder desempenhar sua missão, né? E desempenham um trabalho muito bonito, né? Em todo o estado e precisam do apoio de doações, sobrevivem de doações. Eu acho que agora seria importante que o dinheiro das emendas parlamentares priorizasse essas áreas, realmente, porque tem um alcance social muito grande, muito importante. Eu também, sinceramente, não sei qual é o valor social e muita gente gosta, como o Kleber disse, mas de associações de som automotivo. E também você citou uma associação aí de malabarismo com motos, né? Eu também tenho curiosidade para saber onde eles se reúnem, se é em via pública ou se isso está autorizado pela Prefeitura de Juína, né? Porque eles se arriscam ali, o próprio trânsito. Não sei que tipo de alcance social, de valor social tem essa medida aí, essas emendas aí que
deputado destinou a essas entidades. Olha, tanta gente precisando aqui de uma capacitação profissional, Kleber Lima, às vezes, sabia? Colocar uma panificadora em uma dessas associações, vou colocar aqui uma mini fábrica de fraldas, por exemplo, eu sei lá. Algo que possa ser transformador. Quando eu falo em emendas parlamentares, gente, é um dinheiro público importante, saiu do meu bolso, do seu bolso, e é preciso ter realmente um resultado importante, um impacto positivo para a sociedade. Capacitação não estaria faltando hoje aqui no Estado, Kleber, por exemplo? Não seria mais útil se o deputado estiver com falta de ideias positivas, se ele pudesse ouvir aí outras pessoas, eu acredito que talvez ele poderia ter melhor destinação para esse recurso, Kleber. Na nota que ele me mandou aqui, Luciana e Daniel, o deputado, é uma nota longa, não dá para ler toda, mas ele relata valores que ele vem destinando para a segurança pública, que é a prioridade dele. Por exemplo, 2 milhões de 1919 e 2020 para aquisição de 200 pistolas Glock, fardamento, EPI e coturnos para a Polícia Militar. Na área de saúde, mais 286 mil, mais 520 mil para a compra de equipamento, enfim. E aí ele fala que esses valores de 150 e 195 mil, que dá 245 mil, é isso? Não, 200 e... Eu vou repetir aqui quase de novo para 150, você, são 500 mais 100, mil, 250, né? mais 90... Seriam 500 mil, porque seriam 195 mil a Associação Juinense, depois 150 mil a Associação de Som Automotivo e Rebaixados e 150 mil ao Motoclube de Juína. Ele fala aqui na nota em dois valores, 150 mais 195. Aí então não dá chegariam aos 345, 345 mil, fiz a conta aqui. E ele fala que foi uma solicitação do secretário municipal lá de Cultura, que também é ligado à Assembleia de Deus, segundo ele, exatamente para criar um ambiente apropriado para retirar essas atividades de dentro da cidade, onde estava causando um impacto negativo para a vizinhança. Retirar esse pessoal para um lugar afastado e adequado, né? Então, é aquele negócio, às vezes, o deputado até... E você falou uma coisa importante, a emenda parlamentar significa que o parlamentar destina, mas o dinheiro não é do parlamentar, o dinheiro é nosso, né? É por isso que a opinião pública tem o direito e exerce esse direito de criticar determinadas iniciativas, né? E às vezes o deputado vai até na ingenuidade, tem um aliado que faz a indicação, ele embarca e aí dá no que deu, né, Eliseu? Mas quando acontece isso, sempre há tempo de recuar. Sempre há tempo de recuar. E constatado o erro, não é vergonha. Fala, olha, deu muita confusão isso aí e eu fui alertado para aspectos que eu não tinha notado. Por essa razão, secretário, eu vou retirar esse dinheiro aí. É melhor ele destinar para a igreja fazer ação de caridade, de alguns trabalhos interessantes que as igrejas fazem. Segurança alimentar, de recuperação de dependentes químicos, né? Entre outros, seria melhor utilizado esse recurso. Vou dar um exemplo aqui, Luciana, de contribuição positiva e que não envolve recurso público, então a questão inversa. Hoje saiu aqui na coluna parte do Jornal Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Mato Grosso entrega hoje para o GCCO, aquele grupo de combate ao crime organizado da Polícia Civil, drones, rádios, comunicadores e notebooks, que foram todos arrecadados pelos próprios transportadores que vão ajudar no combate a crime de roubo de cargas aqui em Mato Grosso. Eles entregam hoje, amanhã, no dia 3, fazem uma cerimônia de entrega à diretoria do GCCO aqui em Mato Grosso. Então, um grande ato aí por parte do sindicato das empresas de transporte de cargas. Muito bem, Daniel, obrigada, viu, pelas informações. Olha, só que agora eu preciso chamar um rápido intervalo, porque o tempo avança, são 6 horas e 42 minutos. Ficamos agora com imagens da Avenida Arquimedes Pereira Lima, ainda quase sem movimento. Está bem poluído ali na parte superior, mas está bonito por baixo, não tem aquela fiação toda ali no canteiro central desta avenida, que vai daqui a pouco passar por uma revitalização, até que enfim, né? Reparo novamente de obras. Voltamos daqui a pouquinho.